Hoje é domingo e nada melhor do que falar sobre o fim do mundo. Ou, melhor dizendo, o colapso da civilização. Porque o mundo não acaba assim, o mundo continua. Nos últimos vários vídeos a gente tem analisado uma entrevista do professor Elliot Jacobson. Ainda falta um pedaço da entrevista, por mais que eu goste dele, eu tenho aquela sensação de que tá todo mundo cansado, que não aguenta mais. Então eu queria atravessar o samba e botar outro personagem aí no nosso canal. It's great, I mean, little dog. Alright, guys. Well, it keeps deciding whether it wants to be a beautiful or stormy Monday here in the collapse of everything. Quem achou primeiro, quem localizou esse segundo personagem, o Sam, foi o Danilo. Ele se interessou pela história do colapsismo, do merismo, e no espírito de jornalista investigativo foi dar uma olhada no que mais havia aí na cena colapsista, na cena dumerista aí pelo mundo. E viu que tem pouca gente, viu? Mesmo essas pessoas que se destacam, tem canais relativamente pequenos, não muito maiores que o nosso Ambiente de Cidadania. E eu tive uma empatia imediata pelo Elliot, porque é um professor também, assim como eu, universitário e tal. E só que o Sam é bastante diferente, ele é quase que o oposto dele, né? É um perfil distinto, né? Muito interessante, muito interessante. Talvez por ser tão diferente e que a gente achou tão interessante e decidimos que vale a pena fazer uma análise da entrevista do Sam. The collapse of everything. All right, we have a new law and e assim, é interessante que eu me encantei, assim, de certa forma o Elliot tem mais a ver com o Rodolfo e o Sam tem mais a ver comigo mesmo, né? O Elliot é mais um estudioso, um professor, e o Sam, eu também, além de ter feito jornalismo, também eu me formei, né? Mas não fiz mestrado, também não fui além, sou meio autodidata, fui aprendendo as coisas pela vida, e o Rodolfo é um estudioso, que fez doutorado fora do Brasil e tudo, né? Tem muito a ver. E eu eu estimulei muito, eu acho interessante a maneira, e, além disso, o Sam é mais incisivo, mais direto, eu diria até mais agressivo do que nas palavras, na forma de se colocar, do que o Elliot. E também a gente tem essa característica, eu e o Rodolfo, que nos conhecemos há muitos e muitos anos, nosso trabalho juntos, em geral, o Rodolfo sempre é um pouco mais ponderado e eu sou mais ígneo, eu diria. Ótimo, Danilo. Eu vou falar, deixa de ser ígneo, cara. All right, Sam. Sam, where'd you grow up? Where are you from originally? I am from Hotlanta, Georgia. Is that right? Tell me about your family. Oh, I am the bottom of 5 kids, and my daddy died when I was 9 months old, and I was raised by a bunch of strong Southern women, most of them black. I am a product of being raised by 5 or 6 very strong Southern women, and I'm proud to say that. Então, esse é o Sam. O sotaque dele é uma peça, né? É quase caricato, né? Eu acho que não é nem importante que vocês tenham entendido exatamente o que ele falou, mas que você sinta a pessoa, né? Existe muito preconceito contra esse sotaque do sul, né? Ele é um caipira, né? E por você falar assim, você já sofre certa discriminação. É muito diferente da forma de se comunicar do professor Elliot. E justamente por ter essa discriminação contra esse personagem, que a gente vai fazer o maior esforço para apresentar aqui para vocês do canal algumas ideias muito interessantes que ele expõe nessa entrevista. How far did you in school?
5 years of college. I did not get I got a BA in journalism in '82. Then I went to grad school, but I did not write my master's thesis. So I'm five years of journalism school. Então, enquanto Elliot Jacobson é o professor aposentado de matemática e ciências da computação, o Sam, ele começou a fazer um mestrado em jornalismo e não escreveu a tese. É muito diferente, né? É muito diferente. São pessoas diferentes. Mas é justamente por isso que é importante que a gente fale sobre o Sam. And I red-pilled in 2008 and went down this rabbit hole, down into what we call the doomosphere. Yeah, so you describe yourself as a doomer. I do describe myself as a doomer. So what is a doomer? Olha, a gente não vai analisar a entrevista inteira de novo, que nem a gente tentou fazer com o Elliot Jacobson, porque fica muito longo. Mas eu recomendo que vocês busquem o vídeo original, inclusive para encontrar as legendas em português. Essa passagem é muito interessante, né? Ele fala I red pilled. Olha só, vocês sabem o que significa isso? Né? Eu tomei a pílula vermelha, né? Quem viu Matrix sabe muito bem do que ele está falando. Outra referência na mesma frase é que ele fala que tomou a pílula vermelha e entrou nesse buraco de coelho, né? Aí já temos Alice no País das Maravilhas. Tem duas teorias interessantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Uma é em que ele compara seres humanos com ratos, do ponto de vista de serem pestes, e faz todo sentido, todos os seres humanos. E ele fala sobre o exterminador, né? Se você tem ratos na sua casa, você não fala pro exterminador que eu estou com um problema de cocô de rato no chão, que eu estou com um problema de cheiro de urina de rato no fogão. Você fala, eu estou com um problema de ratos. A outra teoria que eu acho que é muito... A outra imagem que eu acho que é muito útil que o Sam nos traz é a teoria da cebola, sobre o doomerismo. Ele fala que você tem ali no meio da cebola um certo nível de colapsismo e camadas maiores que se abraçam, né? Até uma pessoa que nega completamente que tem alguma coisa errada acontecendo com o planeta. E ele analisa cada uma dessas camadas. Eu acho que é interessante a gente seguir a análise dele, porque nós queremos falar sobre os preppers. Você sabe o que é um prepper? É aquela pessoa que de fato está se preparando em termos de estoque, de coisas, de medicamentos, de alimentos para o colapso da civilização. Então eu quero saber localizar, de acordo com a teoria da cebola do Sam, exatamente onde é que estão os preppers e onde que cada um de nós está. What the real problem is, I call it peeling back the layers of the onion. You know, you got the clueless fucking morons, and you got the clueless morons, and you get down to the apocalyptimists, and then you have to get a whole new onion out. But one... Tá, ele dá aí o quadro geral da cebola, mas vamos ver camada por camada, né? Ele vai descrever de novo na sequência. So you have on one end what we call the clueless fucking morons. Just the absolute clueless morons. I'm talking the Donald Trump level of clueless fucking moron. You know. É só você deixar de comer menos um pouquinho, tá? Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. The basket of deplorables over here, usually on the right, but not always. Ok, então a camada mais externa da cebola, ou o extremo no espectro, é clueless fucking morons. É o imbecil pra caralho que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Then the vast majority of the bell curve is what we call normies, what doomers call normies. And this is, 99% of the population normies. And they range from being clueless morons, but not clueless fucking, but just plain old clueless morons, who just pay no attention
to this, and as you move generally towards the left, I guess going this way from your camera, as you move towards the left, you go from clueless moron to what? Então a gente passa de clueless fucking mormons para normies. Clueless fucking morons, não é mormons não, eu falei errado. Às vezes pode ser a mesma coisa, mas não é, é morons, que é idiota. Segundo ele, 99% das pessoas. O que são os normies? É o normalzinho, normalzinho. É aquele que nem pensa ou na questão ambiental, ou tá ciente, mas não leva em conta, enfim, nem fala sobre isso. We call the apocalyptimist. An apocalyptimist, the definition of an apocalyptimist is somebody who basically knows we're fucked, but thinks things are going to turn out okay anyway. Aí você tem então os apocaloptimistas. Apocaloptimistas. É aquele que sabe que o apocalipse está aí, batendo na nossa porta, mas ele tem fé que alguma coisa vai ser feita, alguma coisa vai mudar e podemos escapar dele. Eu fiz um erro enquanto estava produzindo esse vídeo, né? Porque eu estava subindo para a internet para poder mandar para o Danilo, para ele colocar a camada de comentários dele. E sem querer eu terminei jogando tornando público, né? E foi o tempo suficiente para o Vitor ver o vídeo e dizer que ele é um apocaloptimista. Eu também acho que você é, Vitor. So you're moving, so most people go through the phases. Clueless moron to apocalyptimist. So doomers is the next step to the left, and we're the folks who realize how fucked we are, and we know we're not coming, we don't think we're not coming out of it, we know we're not coming out of it, but then you get down here, and there's a million different rabbit holes. And so I am pretty... Então, depois do apocaloptimistas, tem os doomers, que é onde eu estou, o Danilo está, Thelma também está, onde a gente sabe que nós estamos ferrados e que, no fim das contas, não vai ter jeito. I'm probably the second most radical level of doomer. There might be one step away. So. E dentre os doomers, ele está no segundo nível de doomers. Ele não faz uma classificação dentro de doomers, né? Ele bota os doomers todos numa camada só. Ele diz que tem um nível que é mais maluco que ele. Eu imagino que seja aquele que nem sai de casa porque acha que o fim do mundo vai ser hoje mesmo. Mankind doesn't have mankind has a history of doing things to save itself or find a new technology or a new something that might. I figured you were an apocalyptimist. You probably figured right. It's technology that got us into this, dude. Technology is not getting us out, it's getting us deeper into it. Aí ele classifica o entrevistador como apocaloptimista. É ótimo esse nome, né? Porque a próxima vez que você estiver falando com alguém lá, que a pessoa fala, não, a humanidade vai encontrar uma solução, você já pode chamá-lo de apocaloptimista. E aí tem outro comentário interessante sobre essa passagem, quando ele classifica o entrevistador, o Mike Lyra, inclusive eu recomendo bastante esse canal, o Soft White Underbelly, tem entrevistas espetaculares, tem que ter estômago, porque ele entrevista prostitutas, gigolos, viciados em drogas, mas é extremamente delicado, e a forma como ele faz é muito interessante, recomendo. Mas ele classifica o Laita como esse otimista do apocalipse, né? Apocalíptico otimista, mas ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que eu acho uma coisa fundamental, que eu vejo muitos ambientalistas, não só ambientalistas, mas é a resposta de muita gente que percebeu a situação e que fala que a tecnologia vai resolver. Eu acho muito interessante a resposta dele, porque ele fala que a tecnologia, o que nos levou para esse buraco foi a tecnologia. Então ela não vai tirar a gente desse buraco, ela vai inclusive nos aprofundar nesse buraco, né? Então isso é bem interessante, porque foi exatamente essa busca do homem por otimização e por melhoria dos processos e
e essa busca histórica do homem por avanços e por otimização da vida, e por melhoria, por redução dos tempos, esse descolamento do tempo natural, que de certa forma é o responsável por tudo isso, e é uma loucura você achar que esse movimento, que é exatamente o responsável em grande parte pelo que está acontecendo, vai trazer algum tipo de solução. Não faz o menor sentido. So I am a absolute defender of the collapse of global industrial civilization and the extinction of the human race. I am cheering on the collapse of everything, not the planet. Aí que você vê um pouco da diferença dele para o Elliot Jacobson, né? Elliot lamenta a perda das músicas, né, de Mozart, Beethoven, da Mona Lisa, e já o Sam, ele quer mais que a humanidade vá para o ralo, né? Porque ele comemora o fim da humanidade sem restrições. Eu discordo, Rodolfo. Na verdade, ele não fala que ele comemora, ele está torcendo, cheering on. Ele está torcendo pelo fim. E o Elliot também está. E o Sam não diz exatamente que ele não sem restrições. Ele fala que ele gosta muito das pessoas, e talvez ele tenha a mesma dor pela arte ou é claro que aparentemente o Elliot é uma pessoa mais sensível com as artes e tal, mas eu não diria que isso é uma diferença entre eles, não. Eu acho que eu acho que o Elliot também está torcendo pelo fim. Ele quer que aconteça logo, pelo fim da civilização ocidental, industrial, global industrial, né? Nisso eles estão iguais, e eu acho que não acho que o Sam necessariamente não se importa com a morte do legado humano, mas o que importa é que os dois estão torcendo para que aconteça o mais rápido possível, porque vai acontecer mesmo. Então é menos sofrimento para os humanos, é menos sofrimento para outra vida no planeta, e é menos dificuldade para o planeta se recuperar depois. É assim que eu penso também, concordo com isso. Climate change is not the problem. Climate change is a problem. It's a big... Então, outro ponto em que eu me alinho mais ao Jacobson, né? Eu acho que mudanças climáticas são o problema que vai levar ao colapso. Eu já já discuti com o Danilo sobre isso, e ele tem uma visão diferente da minha. Sim, a minha visão é muito parecida com a do Sam, mas também do Elliot. Eu acho que temos leituras diferentes. Para mim, o Elliot também diz isso. Ele também diz que o aquecimento global é apenas um dos problemas, não é exatamente o problema. O problema é o ser humano, né? Que explora os recursos de maneira inadequada, que destrói os ecossistemas, que provoca a extinção de espécies, que acidifica os mares. Nada disso tem a ver com o aquecimento global, mas são situações que no longo prazo vão acabar tornando as condições de vida no planeta insustentáveis de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho assim que o ser humano é que é o problema. O ser humano o ser humano, pelo menos o ser humano que dominou e que domina o mundo hoje, né? A sociedade ocidental capitalista, né? Não sei se a gente pode afirmar que podemos classificar todos os seres humanos por essa forma de apresentação, mas essa que dominou o mundo, hoje, e não há nenhum sinal de que ela vá perder esse domínio ou ceder algum tipo de espaço para outras possibilidades de humano, que seriam os indígenas, ou os aborígenes, ou os coletores da África, ou qualquer outra coisa. Nada indica que vai haver um recuo para ouvir outras possibilidades de humano. Então é isso que temos mesmo. Temos uma sociedade que destrói as condições de vida e vai acabar entrando em colapso naturalmente, independente da Terra aquecer ou não. The problem, when you've spent as much time as I have down here, the problem is in one word: the problem is humans. The problem is humans. The old joke about the space aliens coming down here. The space alien were to come down here, it would take him 5 minutes to identify the problem on this planet. The problem is humans. Every single problem on the planet is a direct result of humans. Every single problem in the world is a direct result of humans. Todos os problemas, cada um dos problemas do mundo é uma consequência direta dos seres humanos. Como eu sou biólogo, né, a gente tem uma tendência a observar as outras espécies e ver que os humanos
tem algo de especial, mas sempre que você fala que uma coisa é exclusivamente humana, essa pessoa termina se traindo, né? E tem outras espécies que também causam um bocado de problemas, né? Vamos pensar nas mutucas, por exemplo, né? Aqueles vermes, né? Os parasitas que vivem de infernizar a vida dos outros organismos. Também fazem desse mundo um inferno para os seus hospedeiros, né? Então, dizer que todos os problemas do planeta são resultado apenas da ação negativa dos humanos, para mim não cola. Claro que a gente fez um estrago danado, a gente está acabando com esse planeta, né? Quer dizer, o planeta vai passar por uma extinção em massa, está entrando num processo de extinção em massa, com muito sofrimento e tal, mas o humano também tem uma capacidade de apreciar o belo, né? Que dá sentido para isso tudo. Rodolfo, você falou que você gosta quando a gente discorda, esse vídeo aqui vai ter bastante discordância, né? Eu fico até meio sem graça de falar sobre isso, porque eu sou só um mero jornalista, você que é um biólogo com doutorado, mas assim, eu fazer um comentário sobre isso, mas eu acho que, pelo que eu entendi o que ele falou, os problemas, todos os problemas do mundo são devidos à ação humana. A gente não está falando do problema dos vermes que atacam os animais, ou de qualquer mosquito que incomoda um macaco. Estamos falando dos problemas relacionados ao desequilíbrio do desequilíbrio ecológico, né? É disso que está falando. Então, quer dizer, todos os problemas relacionados ao desequilíbrio, à extinção em massa, os problemas, quer dizer, problemas temos, né? Quer dizer, o problema, enfim, né? Os problemas que a gente está falando, ele não está falando dos problemas relacionados ele está falando dos problemas relacionados ao desequilíbrio ecológico, ao aquecimento global, ao fim das condições da vida no planeta, né? Ou a redução bastante significativa. Quando você dá o exemplo da mutuca ou do verme, você está falando de seres vivos que estão dentro dos ecossistemas, dentro do equilíbrio ecológico, e eles têm a sua função dentro do equilíbrio, dentro da lógica dos ecossistemas, onde cada um tem sua função e no final das contas a soma dá zero, porque tudo se equilibra. Não é isso? Assim, não é problema. Ninguém está falando que a vida é um paraíso na floresta ou que todos os bichos vivem sem problemas. A gente está falando de um animal, um ser humano, que interfere de maneira nociva no equilíbrio ecológico. É o único que faz isso, é o ser humano, sim. Então todos os problemas relacionados à questão ambiental, eles me parecem sim ter origem no homem. And once you understand this, once you peel back enough and you understand what the problem is humans. What do you mean, like human greed or? Okay. Put it this way. Let's say your house is infested with rats. A analogia dele é interessante, mas eu tenho um certo desconforto com essa comparação de humanos com ratos, porque eu sou judeu e o Holocausto judeu na Alemanha usou muito dessa imagem de comparar humanos a ratos. Então me traz desconforto, né? Mas no caso dele ele está falando de todos os humanos, né? Então é muito diferente, né? Não dá para só estou explicando por que me incomoda a analogia. Mas no caso todos os humanos são ratos, inclusive o próprio Sam, na analogia que ele faz. You call the exterminator. The exterminator goes, "What's your problem?" You do not say to the exterminator, "My problem is I got a bunch of rat shit piling up. I need you to come clean up the rat shit." You don't tell the exterminator, "I got rats raiding my food supply. You need to come figure out a way to rescue my food supply." You don't tell the exterminator, "I'm afraid that rats are going to give me some disease." Your answer to the exterminator is rats. When he asks you what your problem is, it's a one word, and rats, humans. The problem going on in our house is we have what... Ok, então essa é estou aqui mexendo no jardim, cheio de barro. Essa é a analogia dos ratos. Você acha que vale? É interessante? É útil? And
as long as one human is walking this planet, the planet's fucked. And every single day that... Tá, eu entendo o que se passa pela cabeça dele, né? Ele mora ali no sul dos Estados Unidos, mas eu moro na Amazônia, eu visito muito terras indígenas e eu sei o quanto que os indígenas já ajudaram a fazer belezas naturais dentro da floresta amazônica, como por exemplo os grandes castanhais, que em grande parte são resultado da atividade humana. Então dizer que enquanto houver um único humano andando sobre a Terra, ele vai estar ferrando com a Terra, eu não consigo ver isso dessa forma, né? Eu acho que humanos já existiram e ainda podem existir nesse planeta em números muito menores, evidentemente, com um certo nível de harmonia que cria beleza e é importante que eles façam parte do nosso planeta. Aqui eu concordo com você, Rodolfo. Eu acho que é dentro daquela linha que a gente vem tratando, eu já falei algumas vezes aqui, inclusive citei aquele livro Ismael, que fala que os seres humanos, na verdade, né, a gente pode classificar os seres humanos como em duas categorias principais, que ele faz isso no livro, e que os seres humanos lá do Delta do Nilo, que vieram trazer que criaram a agricultura e que resolveram expandir e eliminar outras formas possíveis de existência. Só que o Sam ele tem uma referência, né? Quando ele fala, e eu entendo o que ele quer dizer também, quando ele fala seres humanos, ele está falando dos seres humanos que dominaram o mundo, né? Os tipos de seres humanos que eu acredito que tem a ver com essa questão aí relacionada à descoberta da agricultura no Delta do Nilo e da expansão dessa forma de existência, tentando eliminar todas as outras, que é o que a gente vê que está acontecendo hoje com os Yanomamis, está acontecendo hoje em todos os lugares do mundo em que alguma civilização humana resiste à sanha capitalista desse pessoal, desse grupo que dominou e que hoje domina o mundo e que está acabando com o mundo, né? Mas na verdade, como eu já disse aqui hoje, inclusive nesse vídeo, que não há nenhum sinal de que esse grupo vá abrir mão do poder que tem sobre o resto da humanidade, sobre a forma como os seres humanos vivem, né, como eles impõem a forma de, né, nós, de certa forma, né, todos fazemos parte desse grupo, digamos assim, somos herdeiros disso de alguma forma, não há como, aí sim eu concordo que o problema da Terra são os seres humanos, e não há outra alternativa a não ser eliminar os seres humanos para que a Terra volte a ter saúde e a vida volte a estar a salvo. And so there's two ways to make humans go, is increase the death rate or decrease the birth rate. And I do not know one single fellow doomer. I have never advocated increasing the death rate. I absolutely love people. Então aí ele diz que ele ama as pessoas e que ele jamais pensaria em aumentar a taxa de mortalidade. Ele quer resolver a situação populacional humana diminuindo a natalidade. I am a people person. I consider myself to be sociable, and I enjoy the company. I was just telling my friend it would be party central at Sam's house every day. I absolutely... You're not one of these reclusive hermits that... No, I absolutely love people. I hate being alone, and I'm... Essa passagem a seguir tocou especialmente o Danilo. Acho que por Danilo ser jornalista. Aliás, o Sam também estudou jornalismo, né? Esse comentário foi especial. That's where I'm at, but the way I explain this, and again, I don't know when I say this, people they think I'm joking. What's going on this planet? Make no mistake about this. What's going on this planet right now, while we're having this conversation, is the biggest story in human history.
Going back, way back behind 300,000 years. I mean, this story, what's going on right now outside of, I mean, I'm not just talking Skid Row. I'm talking on this, anywhere on this planet today, brother. You take the invention of fire, you take every single war we have ever fought from day one, combine them. You take the invention of agriculture. You take the Industrial Revolution. You take the invention of fossil fuels. You add it all up together. It does not even rate what is going on in front of our eyes. We are killing a planet. And as far as I can tell, Mark, 99% of the people, either they're not aware of this or you make them aware of it and they just don't want to hear it. They have no interest in the single biggest event in the history of this is the biggest event since that meteor or comet. What, 66 million? This is the biggest story in 66 million years. And as far as I can tell, dude, a few people are talking about climate change. De fato, essa parte me deixou bastante tocado, porque eu tenho esse sentimento mesmo, né? Ele deixa claro que... Primeiro ele fala que é o maior evento da história da humanidade, da 300 mil anos. Depois ele fala que é o maior evento em 66 milhões de anos, desde o meteoro que extinguiu os dinossauros. Ele fala, nós estamos matando um planeta. Simplesmente é isso que está acontecendo na frente dos nossos olhos. E o mais incrível, não só estamos fazendo isso, como 99% das pessoas simplesmente não se importa, não percebe isso. E quando você tenta fazê-las perceber isso, elas viram o rosto e não querem olhar. Eu achei isso muito marcante, e realmente resume o meu espanto, o meu choque com essa realidade que a gente vive desde que eu, pela primeira vez, me toquei, quando adolescente ainda, na situação que vivíamos, tudo que eu fiz até hoje, e percebo que parece que prego no deserto como um João Batista louco. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.